A paz do Senhor! Estou aqui hoje para falar com vocês sobre liderança. E vamos usar a história de Salomão para falar sobre esse assunto. Eu tenho aqui algumas questões para apresentar nesses 20 minutos que nós vamos conversar. E ao final eu também vou dar algumas dicas de um líder muito famoso para você nunca esquecer. Mas antes, 3 coisas. Primeiro, obrigada ao meu superintendente Leonardo Cardoso por esta oportunidade e a você que está aí assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e que o estudo que teremos agora possa gerar transformação no seu coração ou traga pelo menos uma pitada de ânimo e motivação para o seu dia a dia. Segundo, inscreva-se no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Vá lá no YouTube, escreve Assembleia de Deus do Fonseca, que vai aparecer o nosso canal. Clica lá em inscrever-se, por favor. Nós precisamos de 1000 pessoas inscritas para realizarmos a transmissão dos cultos pelo YouTube. Dá uma força para a nossa igreja, por favor. Vai lá, é rápido e é fácil, tá bom? E o terceiro ponto é, se você é da nossa igreja, deve ter recebido pelos grupos do WhatsApp, na sua classe, o estudo bíblico da lição que eu vou apresentar agora. Olha só, esse estudo bíblico foi preparado pelo nosso superintendente Leonardo Cardoso com muito carinho. Antes de prosseguirmos, dá uma lidinha lá, são só 2 páginas, se não me engano. Vai lá, rapidinho. Dê um pause aqui e depois a gente volta a conversar. O nosso texto para memorizar está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Vamos falar de Salomão? Antes dele nascer, quando seu pai, o rei Davi, desejou no coração construir um templo para guardar os utensílios sagrados, fazer uma casa para Deus, Deus vira para Davi e disse que ele não ia fazer isso não. 1 Crônicas 22, do 8 a 10, diz assim: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. 1 Crônicas 22, 8 a 10. Deus havia feito promessa para Davi, e ele cumpriu essa promessa em Salomão. Você vai encontrar também essa promessa em 2 Samuel capítulo 7. Salomão foi o segundo filho do grande rei Davi com Batseba, a mulher que Davi usurpou para si depois de provocar a morte de seu marido no campo de batalha, um homem leal que era leal a Davi. Essa união de Davi com Batseba começou tudo errada, meus irmãos. Mas ali nasceu Salomão e ele foi elevado ao trono quando seu pai morreu. Salomão não era o primogênito para chegar ao trono. Ele provavelmente não era o que tinha mais feitos, mais medalhas de guerra, porque ainda era muito jovem. Se nós observarmos bem, as circunstâncias não eram muito favoráveis para Salomão se tornar rei. Mas ainda assim, ele era o escolhido de Deus. Você pode não ter nascido num berço de ouro, as circunstâncias à sua volta podem ser contrárias, mas se Deus escolheu você para ser líder, você será. Vamos falar de conselhos preciosos. Esses conselhos preciosos que servem para quem quer ser líder ou quem foi colocado ali para liderar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja na sua vida. Preste atenção. 1 Reis, capítulo 2,
versículo 2 e 3 diz: Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Está grifado aqui: esforça-te, sê homem e guarda a observância do Senhor. Vamos refletir sobre esses 3 tópicos, tá bom? Davi estava prestes a morrer e o primeiro conselho que ele deu na transição do trono para o filho foi: esforça-te. Esforça-te. O que isso significa? Trabalhe, não fique prostrado. Você já viu Deus usar alguém que está lá assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, isso é muita responsabilidade para mim. Ai, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é um fardo muito pesado para carregar. Eu não consigo. Pessoa que tem pena dela própria e se esconde atrás das suas próprias inseguranças. Não mesmo. Sabe o que Moisés estava fazendo quando Deus o chamou para ser líder? Ele não estava prostrado. Ele estava apacentando ovelhas lá em cima no morro. Quando Deus chamou Ezequiel para liderar, sabe o que Deus falou? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando Deus comissiona Josué como líder no lugar de Moisés, ele diz: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Mais à frente Deus vai falar: esforça-te e tem bom ânimo. E no verso seguinte, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Alegria, prazer de estar no lugar de líder em que Deus colocou você para trabalhar e ser usado por Ele. Quer ser um bom líder? Dedique-se. A vitória não chega para quem não faz nada. É Deus quem nos capacita. Está lá em Coríntios capítulo 2. Se você é ministro do Evangelho, leia os conselhos de 1 Timóteo capítulo 3. Se você é professor, Romanos 12 diz lá que haja dedicação ao ensino. Precisa preparar muito bem sua aula. Não é no sábado à noite, não é no domingo de madrugada. É com antecedência, é com capricho. É assim que tem que ser. Se você não é professor, exerça a sua liderança fazendo bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eclesiastes, capítulo 9, diz que tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Então, se você está nessa terra como líder, lidere bem feito. Deus vai te ajudar e também vai cobrar de você sobre isso. Eu vou aqui adiantar os tópicos 3 e 4 do esboço do nosso irmão evangelista Leonardo, porque Salomão levou a sério essa questão de esforçar-se. A Bíblia diz que ele amava o Senhor, mas ele também amava os seus liderados e tinha comprometimento com o seu trabalho. Tanto que em 1 Reis, capítulo 3, quando Deus lhe aparece em sonho e pergunta: o que você quer que eu te dê? Salomão responde: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna do bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão amava aquela gente. Então Deus lhe concede sabedoria como a areia que está na praia do mar e muitas outras bênçãos e riquezas. Seu reinado foi como seu nome diz. Salomão vem de Shalom, que significa paz.
Seu reinado foi permeado pela paz. Antes de Jesus, não houve sobre a face da terra nenhum homem tão sábio como Salomão. Ele errou sim, porque era um ser humano, casou com um monte de mulheres, fez aliança com quem não devia, maculou sua aliança com Deus quando permitiu a adoração a outros deuses. Mas não podemos negar que ele também fez muita coisa boa. Construiu o templo no Monte Moriá, lá onde Davi, seu pai, tinha erigido um altar ao Senhor. Julgou as questões do povo de forma extraordinária, compôs diversos hinos e textos sábios, conquistou a admiração e o amor do seu povo. Sua fama ultrapassou os limites do seu reino. Pedir sabedoria a Deus é essencial para quem ocupa cargo de liderança. Somos seres humanos, erramos sim, mas a sabedoria de Deus nos faz muito mais acertar do que errar. José do Egito chegou a governador, mas antes Deus fez ele passar por um estágio longo de sofrimento. Digamos que foi um estágio assim, para ele aprender a ser um bom líder. Mas Faraó só o colocou como governador porque viu nele o quê? Sabedoria. Quer chegar ao cargo de liderança? Comece já pedindo sabedoria a Deus todos os dias da sua vida. Mas também quero falar que nós somos seres humanos e alguns se esquecem disso. Ser líder não é ser super-herói. O único herói que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração é Jesus. Você e eu somos carne. Erramos sim, mas se errarmos, temos que ter a coragem de levantar a cabeça e pedir perdão a Deus. Há uma frase que não está na Bíblia, mas que é muito sábia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Para todos aqueles que caíram, que pecaram, que tropeçaram na sua caminhada cristã, Deus diz: volta, estou aqui para ajudar você. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão de Deus para quem se arrepende. E se você se afastou porque algum líder seu caiu, pecou, volta! Sua fé não pode estar pautada na vida de homens, mas em Deus, que é o Todo-Poderoso e não falha. Deus nunca vai pecar. Volte, faça a obra de Deus, ajude seus líderes, seus irmãos. Os jovens da nossa igreja cantam um hino que eu gosto muito. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida. A promessa não falha. Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Aleluia! Nessa vida, nós precisamos nos esforçar para sermos o melhor de Deus nessa terra. Então, se por acaso você se afastou do Senhor, volta. Ser valente, ser firme. O segundo tópico que nós temos aqui é ser homem. E algumas mulheres podem reclamar: mas irmã Daisy, mulheres não podem ser líderes? Podem sim, minhas irmãs. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Miriam, profetiza, líder de louvor. Débora, juíza, profetiza, líder de guerra. Estava lá no meio da guerra, junto com os homens. Noemi, líder do seu lar, fiel a Deus. Esther, a rainha que foi corajosa e sábia para entrar na presença do rei e interceder por seu povo. Priscila, esposa de Áquila, professora, cooperadora da igreja. E tem muitas outras, irmãos. Então, mulher pode ser líder sim. Mas a gente tem que lembrar que aqui Davi estava falando com o seu filho. E o que ele estava querendo dizer? Seja homem, seja valente. Ninguém quer ser liderado por uma pessoa frouxa, que se acovarda diante dos desafios, uma pessoa que foge da luta, ou que quando dá tudo certo, fui eu que fiz. Mas quando tá tudo errado, não, foram os meus liderados. Não.
Se você é líder, assuma a sua responsabilidade como líder. Não deixe as coisas correrem frouxas. Assuma as consequências dos seus atos. Tome as rédeas para si. Indique o caminho que os seus liderados devem seguir. Faça planos, faça projetos, delegue tarefas e não tenha medo de cobrar os resultados. Ser valente. Ouse. Nós nunca teríamos o sítio Manancial ou outras propriedades da nossa igreja se não fosse também a ousadia de nosso pastor. Às vezes é necessário uma pitada de ousadia para ir mais além, para conquistar novos horizontes. O terceiro tópico é obedecer a Deus e andar em seus caminhos. Esse não precisa nem explicar muito, não é verdade, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que? Isso aí, sacrificar. A gente tem primeiro que obedecer a Deus. Atos 5 diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro você tem que obedecer a Deus, isso é o certo. Depois você vai obedecer aos homens, às autoridades, aos seus líderes. E isso é bíblico. Romanos 13:1 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Colossenses capítulo 3 diz, e tudo quanto você fizer, faça não como se fosse para homens, mas como se fosse para o próprio Deus. Se eu trabalho em uma empresa e essa empresa não vai contra os preceitos bíblicos, eu tenho que ser a melhor funcionária, como se eu estivesse ali trabalhando para o próprio Deus. Na igreja, eu tenho que obedecer aos meus líderes como se eu estivesse obedecendo ao próprio Deus. E isso vale para qualquer área da minha vida. Em primeiro lugar, eu obedeço a Deus. Em segundo lugar, aos meus líderes. Tem uma passagem na minha vida que foi muito marcante, que foi com o pastor Silas Malafaia, quando eu trabalhava na editora dele. Você pode não gostar ou gostar do pastor Silas Malafaia, vamos deixar essas questões polêmicas de lado, mas preste atenção nessa questão que marcou a minha vida. Nós estávamos numa reunião lá na editora e o pastor Silas Malafaia contou sobre essa questão de obediência, que quando ele era mais jovem, algumas pessoas vieram falar com ele. Na época ele era da igreja Assembleia de Deus e o pastor presidente era o sogro dele, o pastor José Santos, que já estava já com uma certa idade. E algumas pessoas chegaram para o pastor Silas e falaram assim, pastor Silas, sai dessa igreja, vai abrir uma igreja conforme a sua vontade, com o seu jeito. E outras viraram para ele e falaram, pastor Silas, reúne o ministério, jubila o pastor José Santos, porque você pode assumir essa igreja, modernizar essa igreja. E ele virou para essas pessoas e falou, enquanto eu obedecer ao meu pastor, a bênção do Senhor vai ser sobre a minha vida. E isso, meus irmãos, me marcou muito. Algumas pessoas já até me ouviram eu falar sobre isso. Enquanto eu obedecer os meus pastores, os meus líderes, e eles não forem contra a palavra de Deus, a bênção do Senhor vai ser sobre a minha vida. Portanto, obedeça. E eu gostaria de concluir dando alguns conselhos muito sábios de um homem famosíssimo para todos aqueles que são ou que serão líderes um dia. Preste atenção. Seja um líder sábio. Confie em Deus. Se você tem o poder de fazer o bem, não deixe de fazê-lo. Não seja preguiçoso. Prepare-se hoje para o dia de amanhã. Fale a verdade, mas com amor. O amor é capaz de cobrir todas as transgressões. Seja justo com seus liderados.
Assim Deus vai ouvir as suas orações. Interesse-se pelo bem dos seus liderados. Seja uma pessoa humilde, por maior cargo que você tenha. Não se gabe do seu sucesso. Os outros é quem deve elogiar você, não você a você mesmo. Esteja sempre preparado para motivar sua equipe. Não se precipite, pense antes de agir. Ajude os necessitados de comida, mas também os necessitados de conhecimento. Não tenha medo de repartir, de dividir com seus liderados aquilo que você sabe. Cuide do seu nome, ele é um bem precioso, vale mais do que muitas riquezas. Não menospreze aquilo que os outros que vieram antes de você fizeram. Não se associe com pessoas revoltosas. E por fim, Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Confie em Deus e fique em paz. Quem deu esses conselhos? Quem foi esse homem famoso? Esse que nós estudamos, o sábio Salomão. Ele escreveu isso aqui no livro de Provérbios. Para você, muita sabedoria e que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa aula, dá um joinha aí e até a próxima!